Isso está trazendo o milagre secreto de Deus para a sua vida. Um milagre poderoso e sigiloso. Nesse vídeo, eu vou te revelar uma coisa muito importante. Deus me mandou te dizer que hoje à noite vai acontecer algo inexplicável e extraordinário com você. Em pouquíssimo tempo você já começará a sentir. Deus pede muito para você ouvir isso. Você não pode ignorar Deus, você não pode ignorar essa mensagem para não se arrepender depois. É muito importante. Vai acontecer hoje em menos de 3 horas. Eu peço que não diga isso para ninguém. Fique em segredo. E no final eu vou rezar junto contigo para a realização de todas as bênçãos que irão acontecer em sua vida. Por isso, eu imploro, não ignore. É importante que a cada vez que você ouvir a palavra receba, ou uma palavra que você sentir que foi direcionada a você, rapidamente você comente, eu recebo, para que a graça já venha fazendo parte de sua vida. Irmão, irmã, sabe quando a gente sente aquele desejo ardente no coração de falar com alguém, como se fosse algo urgente que Deus nos colocou para compartilhar? Pois é. Essa é exatamente a situação agora. Essa mensagem é direcionada para você. Não é por acaso que você está aqui ouvindo isso. É porque Deus tem algo grandioso para te dizer. Hoje eu quero compartilhar com você uma revelação poderosa que o Senhor colocou em meu coração. Uma mensagem de esperança, força e renovação. Sei que muitos de nós estamos passando por momentos difíceis, enfrentando desafios que parecem gigantes, lutas que parecem não ter fim. Mas eu estou aqui para te dizer que nada disso é por acaso. Cada dificuldade, cada lágrima que você derramou tem um propósito maior. E eu sei, às vezes é difícil enxergar esse propósito no meio da dor, no meio do caos, mas Deus está com você em cada passo, em cada batalha. A sabedoria da nossa geração já dizia: Deus escreve certo por linhas tortas. Independente de como você se sente agora, talvez cansado, desanimado, com aquela sensação de que as coisas não têm mais jeito, ou até achando que não tem forças para continuar. Deixa eu te falar uma coisa, há um propósito imenso na sua vida. É isso mesmo que você ouviu. Um propósito. E você pode até achar que estou sendo otimista demais, mas acredite, não sou eu quem está falando. Isso vem de Deus, porque Ele já escreveu um plano para você lá do alto. E mesmo que pareça que a vida está meio torta, bagunçada, Deus escreve certo por linhas tortas. A gente pode até não entender o porquê de algumas coisas agora, mas confia, porque Ele sabe o que está fazendo. Já parou para pensar que as dificuldades que você enfrenta hoje podem ser o caminho para algo maior? Que sua luta, seu deserto, pode ser exatamente o que Deus vai usar para você contar um grande testemunho amanhã? O que você está passando agora, essa dor, esse desânimo, pode ser o combustível que vai abençoar a vida de outras pessoas quando você superar. Deus transforma nossas lutas em testemunhos poderosos. Olha só o que a palavra diz em Isaías 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha essa promessa. Isso não é pouca coisa, não. Deus está prometendo renovar suas forças. E isso é importante porque se você está cansado, desanimado, Ele é quem vai te levantar. Ele promete que você vai voar alto como uma águia. Vai correr e não se cansar, caminhar e não se fatigar. Porque não é pela sua força, mas pela força que vem de Deus. E uma coisa importante, hein? Não deixe o medo ou a dúvida te afastarem do propósito que Deus tem para você. O medo é a arma que o inimigo utiliza para tentar paralisar a nossa fé, para te fazer acreditar que você não é capaz, que não vai conseguir. Mas olha o que a Bíblia diz. O perfeito amor lança fora todo o medo. E esse amor é o amor de Deus por você. Ele te sustenta, te fortalece, te guia, mesmo quando tudo parece confuso. E não esquece, você é amado. Às vezes a gente se sente tão pequeno, tão sem valor, mas deixa eu te lembrar de uma coisa. Jesus morreu por você. Ele entregou a própria vida por você.
Então sim, você tem um valor imenso. Levanta essa cabeça, porque o Senhor dos Exércitos é quem te guarda. Receba essa graça. Descubra o segredo da prosperidade com o devocional digital Deus Te Diz Isso Hoje. A ferramenta transformadora que já redefiniu finanças para mais de 14.989 pessoas. Se você está ouvindo isto, é seu momento de agir. Junte-se a essa comunidade em crescimento de almas abençoadas. Clique agora no link fixado e desbloqueie o portal para sua liberdade financeira com um preço exclusivo por tempo limitado. Este é o sinal que você esperava. Abrace agora o seu futuro próspero. Escuta, você já parou para pensar que aquilo pelo qual você tem orado, aquele clamor que você tem colocado diante de Deus, está mais perto do que você imagina? Talvez você tenha vindo aqui, meio sem querer, clicou nesse vídeo por acaso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, não é coincidência você estar ouvindo isso hoje. Sabe o que a palavra nos diz sobre isso? Lá em Filipenses 4, versículos 6 e 7, tem uma chave poderosa para nós. Olha só o que está escrito. Não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Cara, presta atenção nessa palavra. Não ande ansioso por coisa alguma. A ansiedade é um peso que a gente carrega quando tenta tomar o controle daquilo que pertence a Deus. E sabe o que isso faz? Só nos afasta da paz que Ele quer nos dar. Deus está dizendo, entrega para mim, confia e deixa que eu cuido. E mais, enquanto você entrega, faça isso com ações de graças. Ou seja, agradece a Deus como se Ele já tivesse respondido, porque Ele é fiel. Agora talvez você esteja pensando, mas eu já orei tanto, já clamei tanto e nada mudou. Ei, escuta, Deus não ignora suas orações. O fato de você não ver a mudança agora não significa que Deus não está agindo. Às vezes, Ele está trabalhando nos bastidores, arrumando as peças do quebra-cabeça. Cada oração que você fez chegou ao coração dele, e no tempo certo, a resposta vai chegar. Mas tem um segredo aqui, irmão e irmã. Enquanto você espera a resposta, sabe o que você deve fazer? Cresça. Isso mesmo, cresça na fé, cresça na palavra, cresça na intimidade com Deus. Não fica parado, esperando de braços cruzados. Use esse tempo para se fortalecer, para se preparar. Sabe por quê? Porque muitas vezes o que Deus tem preparado para você é muito maior do que você imagina. E se a gente não estiver preparado, corremos o risco de não saber lidar com a bênção quando ela chegar. Deus te ama tanto que Ele só vai te dar aquilo que você está pronto para carregar. Você já pensou nisso? Às vezes a gente quer tanto uma coisa, mas não está preparado para receber. E Deus, como Pai amoroso, não quer que a bênção se torne um peso para você. Então Ele utiliza esse tempo de espera para te moldar, para te fortalecer, para te ensinar a confiar mais nele. Receba esse moldar de nosso Pai do céu. A espera não é um tempo perdido, é um tempo de crescimento. Pensa numa planta. Se você planta a semente hoje, ela não vai dar fruto amanhã. Primeiro, ela precisa criar raízes, e o mesmo acontece na nossa vida espiritual. A espera é o tempo em que Deus está criando raízes profundas em nós, para que quando a bênção vier, a gente possa sustentar e cuidar dela da forma certa. Talvez você esteja aí se perguntando, mas por que demora tanto? E eu te respondo, Deus não tem pressa. Ele trabalha no tempo dele, que é perfeito. Nós é que muitas vezes queremos apressar as coisas, queremos a resposta para ontem. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa. O tempo de Deus é sempre melhor que o nosso. Ele vê o que a gente não consegue enxergar. Ele sabe a hora certa de cada coisa acontecer. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que esperaram o tempo de Deus. Pensa em Abraão, que esperou anos pela promessa de ser pai. Pensa em José, que foi vendido como escravo, preso injustamente e só depois de muitos anos chegou ao palácio. Todos eles poderiam ter desanimado, mas eles confiaram.
E no tempo certo, Deus cumpriu o que tinha prometido, e com você não vai ser diferente. Deus não se esqueceu de você. Ele tem um propósito para a sua vida, e aquilo que você está esperando vai chegar na hora certa. Mas enquanto isso, faça da sua espera um tempo de crescimento. Ore mais. Leia mais a palavra, se aproxime mais de Deus, porque no final você vai ver que não foi só sobre a resposta da oração, mas sobre o quanto você cresceu nesse processo. Receba a graça de uma presença maior de nosso Pai na sua vida. Permita-se ouvir a voz de nosso Pai nesse momento. Meu amado filho, minha amada filha, eu, o Criador dos céus e da terra, aquele que moldou cada estrela e desenhou cada amanhecer. O Deus que conhece o mais profundo do seu ser, hoje fala diretamente ao seu coração. Pare tudo o que está fazendo agora, porque esta é uma mensagem que pode mudar o rumo da sua vida. Filho, escuta o que eu te digo hoje. Presta bem atenção, porque o que vou te revelar vai mudar a tua vida. As palavras que vou falar agora são tão claras quanto as águas de um rio puro, sem sujeira, sem barreiras. Eu sou o Senhor, aquele que tudo vê e tudo sabe. E hoje quero que tu entendas uma coisa. O teu caminho, aquele que talvez esteja cheio de dúvidas, de incertezas, vai ser transformado. Está prestes a ser alterado para sempre. Eu sei que muitas vezes tu olhas para frente e só enxerga barreiras, montanhas altas demais, muralhas intransponíveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que parece impossível, aquilo que tu achas que nunca vai mudar, está prestes a ser destruído. Eu sou o Senhor que derruba muros, que faz o mar se abrir, que transforma o impossível em possível. Nada pode me deter, nada pode te parar quando eu estou no comando. Aquela muralha que tem bloqueado a tua vida, que tem te feito pensar que não vais conseguir, está começando a ruir agora. O que tu não consegues ver, eu já estou preparando. Eu abro caminho onde não há trilha. Eu faço brotar rios onde só havia seca, e te digo, o tempo da sequidão acabou. Vem aí um tempo de abundância, um tempo de colheita. Aquilo que parecia estéril, sem vida, vai florescer. Aquilo que estava morto, eu vou trazer à vida, porque eu sou o Deus da ressurreição, o Deus que chama à existência aquilo que não existe. Receba essa bênção. Sabe aquelas portas que estavam fechadas? Eu vou abrir. Aquelas promessas que pareciam distantes, eu vou cumprir. Eu não sou homem para mentir, nem filho de homem para me arrepender. O que eu falo, eu cumpro. E hoje eu estou te dizendo, teu futuro está nas minhas mãos. E nas minhas mãos não há espaço para fracasso. Tu foste criado para vencer, para viver a plenitude que eu preparei para ti. Tu foste feito à minha imagem e semelhança, e eu não crio nada pela metade. O que eu comecei em ti, eu vou terminar. Eu sei que o mundo está cheio de distrações, de coisas que tentam te tirar do caminho. Sei que as tentações são muitas, que as vozes ao redor te confundem. Mas hoje eu te chamo para voltar os teus olhos para mim. Escuta a minha voz. O que o mundo te oferece é passageiro, é vazio. Mas o que eu tenho para te dar é eterno, é pleno. Eu sou a fonte de vida, a única fonte que pode saciar a tua sede. Não te deixes enganar pelas coisas deste mundo. Elas brilham, mas não têm substância. Mas o que eu te dou é sólido, é firme. Quem bebe da minha água nunca mais terá sede. Eu sei que às vezes tu sentes que não és forte o suficiente, que não és capaz. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tu não precisas ser forte sozinho, porque a tua força vem de mim. Quando tu és fraco, é aí que eu te fortaleço. Quando tu não tens mais forças, é aí que eu entro e te levanto. Eu sou aquele que sustenta os caídos, que dá ânimo aos cansados. Eu sou aquele que não dorme, que está sempre atento à tua vida. Eu te guio, te guardo, te protejo. Receba a minha força e a minha proteção. Eu estou te chamando para dar passos de fé, para sair do lugar de paralisia, daquele ponto onde te encontras agora, onde o medo e a dúvida tentam te segurar. Não adianta ficar parado, esperando que as coisas caiam do céu enquanto tu mesmo não te moves. Eu sou Deus, e eu sou o mesmo ontem, hoje e para sempre.
Eu tenho poder para fazer todas as coisas, mas eu também quero que tu te movas. Este é o meu convite para ti, uma parceria. Eu faço a minha parte, sempre faço, mas tu também tens a tua parte. Eu estou pronto para te sustentar, mas tu precisas dar o primeiro passo. Sim, é necessário coragem. Coragem não é a ausência de medo, mas sim a decisão de seguir em frente, mesmo quando o medo está presente. Eu sei que, às vezes, a zona de conforto é tentadora, é cômodo, é seguro, e tu não precisas te arriscar ali. Mas, filho, eu não te chamei para viver uma vida de mediocridade. Não foi para isso que te formei, não foi para isso que derramei o meu espírito sobre ti. Há algo maior, muito maior, que eu preparei para ti. Mas tu precisas estar disposto a sair desse lugar confortável. Receba essa verdade. Talvez tu te sintas inseguro. Talvez tu penses que não és bom o suficiente, que não tens o que é preciso para seguir adiante. Mas quem foi que te disse isso? Eu sou o Deus que te criou, eu sou o teu Pai, e eu te digo, eu te fiz com propósito, eu te fiz capaz. Eu não erro, eu não faço coisas incompletas, e eu não coloquei sonhos no teu coração sem razão. Cada talento, cada habilidade que tu tens, eu te dei. E eu também sou o Deus que supre as tuas fraquezas. Onde tu és fraco, eu sou forte. Onde tu te sentes incapaz, eu posso te capacitar. Olha para os heróis da fé que vieram antes de ti. Abraão não sabia para onde estava indo, mas ele confiou em mim e saiu da sua terra. Moisés achava que não era eloquente o suficiente, mas eu o usei para libertar uma nação. Davi era apenas um pastor de ovelhas, pequeno aos olhos dos homens, mas eu o ungi como rei. O que todos eles tinham em comum? Eles confiaram em mim. Não era sobre a força ou a capacidade deles, era sobre a minha presença com eles. E essa mesma presença está contigo, filho. Eu estou contigo. Portanto, para de olhar para as tuas limitações e começa a olhar para mim, para quem eu sou. Tu não estás sozinho nessa caminhada. Eu estou ao teu lado em cada passo, em cada momento. Sim, haverá desafios, haverá momentos difíceis, mas eu sou o teu sustento, a tua rocha firme. E no meio das dificuldades eu vou te moldar, vou te fortalecer, porque é assim que eu trabalho. Eu uso as tempestades para formar guerreiros, para forjar caráter, para te preparar para algo muito maior. Eu estou te chamando, filho, para confiar mais em mim, para dar passos de fé, mesmo quando tu não vês o caminho completo à tua frente. Eu estou te chamando para ser corajoso, para colocar tua confiança em mim e não nas circunstâncias ao teu redor. Agora, tu precisas decidir. Continuar onde estás, esperando que algo mude sem que tu faças a tua parte? Ou vais se levantar e seguir o caminho que eu estou te mostrando? O que eu tenho para ti é bom, é perfeito, mas tu precisas estar disposto a ir atrás disso. Não basta orar e esperar, tu precisas agir. Fé sem obras é morta. Então levanta-te, receba o poder do agir. Compartilhe esse vídeo com quem você acha que está também precisando ouvir isso. Ao enviar, diga: Deus te diz isso hoje, não ignore. Eu conto com você, juntos podemos impactar a vida de outras milhares de pessoas. Agora te peço, permita-se sentir a minha presença. Feche os olhos por um momento, respire fundo e sinta o meu amor invadindo cada parte do seu ser. Esse amor que te envolve como um cobertor em uma noite fria. Eu nunca me afastei de você. As minhas promessas para a sua vida estão de pé. E é hora de você se preparar, porque o que eu estou prestes a realizar é maior do que qualquer coisa que você tenha sonhado. Filho meu, ouça com atenção. Hoje eu trago 3 parábolas, 3 histórias que guardam lições profundas, segredos que, se compreendidos e colocados em prática, abrirão as portas da prosperidade e da plenitude na tua vida. Ouça, filho, porque cada palavra é para o teu crescimento, para a tua alegria e para o teu sucesso. Para a primeira parábola, imagine. Havia um lenhador que trabalhava incansavelmente nas florestas, cortando madeira para sustentar sua família. Ele se levanta com determinação, coloca o machado no ombro e vai para a floresta.
Ele sabe que precisa cortar a madeira para sustentar sua família, para garantir que todos tenham o que comer e onde morar. E no começo, tudo parece estar funcionando bem. As árvores caem com facilidade e a madeira se acumula. Ele se sente poderoso, eficiente, invencível. Mas o tempo passa e ele percebe que algo mudou. Antes, com poucos golpes, ele derrubava uma árvore inteira. Agora ele precisa golpear a mesma árvore muitas vezes e mesmo assim ela não cai. Ele começa a sentir o cansaço tomando conta do seu corpo. Seus braços doem, sua mente se confunde, mas ele não quer desistir. Então ele pensa: se estou cansado é porque não estou me esforçando o suficiente. Preciso trabalhar mais. E assim ele faz. Ele redobra seus esforços, passa mais tempo na floresta, corta madeira até seus músculos queimarem de tanto esforço. Mas o problema não está no esforço, filho. O problema está no machado que ele usa. Ele não percebe que a lâmina está ficando cega, que cada golpe que ele dá é menos eficiente, porque a ferramenta que ele utiliza não está em boas condições. Assim também acontece contigo. Quantas vezes tu te esforças ao máximo, tentando resolver os problemas da tua vida com mais trabalho, mais suor, mais sacrifício. Tu te cansas, te desgastas, mas os resultados não aparecem como tu esperas. E em vez de parar e refletir, pensas que a solução é trabalhar ainda mais. Achas que o problema é a falta de dedicação, mas na verdade, o problema é que esqueceste de cuidar da tua própria ferramenta, o teu coração, a tua mente, a tua fé. Filho, o velho sábio da história é como eu. Eu sou aquele que te observa de longe e vê que o que te falta não é força, mas sabedoria. Não adianta seguir golpeando, seguindo em frente de qualquer jeito, se tu não parares para afiar o machado. O machado, filho, é a tua alma, é o teu espírito, é o teu estado interior. Se tu não cuidares dele, tu não conseguirás ser eficiente em nada que fizeres, por mais que te esforces. Receba essa verdade. O lenhador estava tão focado em produzir, em dar o máximo de si, que ele esqueceu de parar e olhar para a ferramenta que usava. Assim também na vida, às vezes tu corres tanto, tentas alcançar tantas coisas, mas esqueces de cuidar de ti mesmo. Afiar o machado significa parar, descansar, refletir sobre o que está dentro de ti. Tens que cuidar do teu interior, filho. Tens que cuidar da tua fé, da tua saúde, da tua mente. Se a lâmina está cega, tu vais trabalhar mais, mas vais colher menos. E quantas vezes isso já aconteceu contigo? Quantas vezes tu investiste tanto tempo, tanta energia em algo, e no final os resultados não vieram? Não é porque tu és incapaz ou preguiçoso, filho. É porque tu estás negligenciando a ferramenta mais importante que tens, a tua própria essência. Lembra-te do sábio que disse: trabalhar mais nem sempre significa ser mais eficiente. Eu te digo a mesma coisa. Tu não precisas correr mais rápido ou te esforçar até o limite. O que tu precisas é de sabedoria. Sabedoria para entender o momento de parar, o momento de descansar, o momento de refletir. Há uma grande diferença entre esforço e desgaste. O esforço é necessário, sim, mas o desgaste vem quando tu esqueces de renovar tuas forças. Filho, para um pouco. Afia o teu machado. Pensa no que estás fazendo. Tens que cuidar da tua alma, da tua relação comigo, do teu coração, da tua saúde. Não adianta querer derrubar todas as árvores da floresta de uma vez se o teu machado não está preparado. E sabe de uma coisa? Afiar o machado não é perda de tempo, é sabedoria. Muitas vezes tu pensas que estás perdendo tempo ao parar, ao descansar, ao refletir. Mas não estás perdendo tempo, estás ganhando força, estás renovando o que é mais importante. Pensa no lenhador que, depois de ouvir o sábio, para o trabalho por um momento. Ele senta-se à sombra de uma árvore, respira fundo, pega uma pedra de amolar e começa a afiar a lâmina do machado. A princípio, ele sente que está perdendo tempo. Ele poderia estar cortando mais árvores, produzindo mais madeira. Mas, enquanto ele trabalha na lâmina, algo incrível acontece.
O machado ganha um novo corte, uma nova força. Quando ele volta para a floresta, a diferença é notável. Com poucos golpes, as árvores caem novamente. Ele não precisa mais se desgastar. Cada golpe é eficiente, cada esforço traz resultado. Ele percebe então que o tempo que passou afiando o machado foi o segredo para o seu sucesso. Eu te digo, filho, tu és como esse lenhador. Tu tens grandes desafios pela frente, tens muitas coisas a conquistar, mas não te esqueças de afiar a tua lâmina. Cuida da tua mente, cuida do teu espírito, cuida do teu coração. Isso é o que vai te permitir derrubar as grandes árvores da vida, sem que tu te desgastes além da conta. Receba essa sabedoria. Agora preste atenção na segunda parábola. Imagina um homem que está num barco, em meio a uma tempestade. As ondas são altas, o vento é forte e ele luta para não ser lançado ao mar. Ele rema com todas as suas forças, mas parece que o barco só vai para trás. O desespero toma conta dele. Ele grita por socorro, mas não há ninguém à vista. Era uma vez um homem simples que vivia à beira do mar. Desde criança, ele navegava em um pequeno barco de pesca, aprendendo a enfrentar os desafios do oceano. Ele sabia que o mar era imprevisível, mas também sabia que, com o tempo e experiência, aprenderia a lidar com qualquer situação. A sua confiança crescia a cada dia, porque ele acreditava que poderia controlar o barco, não importava a força das águas. Certo dia, uma grande tempestade apareceu no horizonte. O céu se escureceu rapidamente, o vento começou a soprar com força e as ondas começaram a crescer. Era uma tempestade como ele nunca tinha visto antes. O mar, que antes era seu conhecido, agora parecia um inimigo furioso, pronto para engolir o barco. O homem, com todas as suas forças, pegou os remos e começou a remar, tentando levar o barco de volta à segurança da costa. À medida que ele remava, as ondas batiam forte no barco. O vento o empurrava de um lado para o outro e a água começou a entrar. O homem gritava por socorro, mas ninguém podia ouvi-lo. O barulho da tempestade era ensurdecedor. Ele sentia o desespero tomando conta. A cada remada, o barco parecia afundar um pouco mais. O medo começou a crescer dentro dele. Ele pensava: não vou conseguir. Vou ser engolido por esse mar. Tudo que lutei para conquistar será perdido. Mas no meio desse desespero, algo chamou sua atenção. Ele percebeu que, embora estivesse lutando contra as ondas e o vento, o verdadeiro problema não era a tempestade. O barco estava ficando pesado, mais pesado do que deveria. A água estava se acumulando no fundo e, para sua surpresa, ele encontrou um pequeno buraco na madeira do barco, por onde a água estava entrando. O homem parou por um momento, sentindo-se derrotado. Ele estava gastando toda a sua energia lutando contra o que estava fora, as ondas, o vento. Mas o que estava realmente afundando o barco era o pequeno buraco, aquele detalhe que ele não tinha notado antes de sair para navegar. Ele percebeu que, se não cuidasse desse buraco, não importaria o quanto ele lutasse contra o mar, o barco acabaria afundando. Então, ele tomou uma decisão. Deixou de lutar contra o vento por um instante e se ajoelhou no barco, começou a tapar o buraco com o que tinha. Não foi fácil. As ondas ainda batiam, o vento ainda o empurrava, mas ele sabia que, se não tapasse aquele buraco, toda a sua luta seria em vão. Enquanto ele trabalhava para consertar o barco, uma coisa interessante aconteceu. Sua mente começou a se acalmar. Ele percebeu que, embora não pudesse controlar o mar ou a tempestade, havia algo que estava ao seu alcance: cuidar do barco. A ansiedade de lutar contra o que não podia controlar diminuiu, e ele se concentrou no que estava diante dele. Com o buraco tampado, o barco começou a ficar mais leve e ele voltou a remar, desta vez com mais esperança e menos desespero. Percebes? A vida é assim, as tempestades são inevitáveis. Todos nós enfrentamos dificuldades. Às vezes são problemas no trabalho, às vezes são lutas nos relacionamentos, às vezes são batalhas internas, o medo, a insegurança, a dúvida. Essas coisas vão e vêm, como as ondas do mar.
Mas na maioria das vezes, não são elas que te derrubam. O que realmente te afunda, muitas vezes, são os pequenos buracos no barco que tu negligencias. Esses buracos, filho, podem ser pequenas mágoas que tu carregas, coisas que deixaste passar, mas que com o tempo vão se acumulando e deixando o teu barco mais pesado. Pode ser um ressentimento que não resolveste, uma culpa que não soltaste, ou talvez seja o medo de falhar, que vai se infiltrando devagar, como água entrando no barco, até que, quando tu menos esperas, estás afundando. E enquanto estás focado nas ondas, nas tempestades da vida, tu não percebes o que está acontecendo dentro de ti. E filho, é aí que está o perigo. As tempestades não têm o poder de te afundar, mas aquilo que tu carregas dentro de ti, aquilo que permites entrar no teu barco, sim. Mas aqui está a boa notícia: tu podes cuidar do teu barco. Não importa quão forte seja a tempestade, se o teu barco estiver em boas condições, ele não afunda. Tu precisas olhar para dentro, perguntar a ti mesmo: quais são os buracos no meu barco? O que está me pesando, me puxando para baixo? O que está me impedindo de seguir em frente? Porque, filho, muitas vezes, o que parece ser uma tempestade incontrolável é apenas o reflexo de algo que tu podes resolver dentro de ti. E lembra-te, eu estou contigo em cada momento. Eu sou o teu farol no meio da tempestade, a tua luz que te guia de volta ao caminho certo. Mas eu preciso que tu cuides do teu barco. Não adianta eu acalmar as ondas se tu não tapares os buracos, porque se não resolveres o que está dentro de ti, mais cedo ou mais tarde, a água vai entrar de novo e o barco vai começar a afundar. Então, filho, não te desesperes com as tempestades. Elas virão, mas elas passarão. O que realmente importa é o estado do teu barco. Cuida do teu coração, das tuas emoções, das tuas escolhas. Não permitas que pequenas mágoas, ressentimentos ou medos tomem conta de ti. Se cuidares disso, filho, não haverá tempestade capaz de te derrubar. Receba essa graça. Imagina aquele padeiro, acordando de madrugada, antes mesmo do sol nascer. Ele está cansado, talvez tenha tido uma noite difícil, mas ele sabe que o pão não pode esperar. Ele conhece o valor do seu trabalho. Então ele junta os ingredientes, a farinha, o fermento, o sal e a água. Parece simples, não parece? Mas ali, naquele processo, há algo muito maior acontecendo. O padeiro sabe que cada ingrediente tem o seu papel. A farinha é a base, assim como os princípios e valores que tu colocas na tua vida. Se a farinha for de má qualidade, o pão já começa errado. Assim também, filho, se os teus valores estiverem corrompidos, não importa o quanto te esforces, o resultado final será prejudicado. Então, ele coloca o fermento. O fermento parece pouco, quase insignificante, mas é ele que vai fazer a massa crescer. E assim é a fé, meu filho. Às vezes pode parecer pequena, quase imperceptível em meio às dificuldades do dia a dia, mas é a fé que te fará crescer. Sem ela, a tua vida pode até ter os outros ingredientes, mas ficará achatada, sem forma, sem plenitude. E depois vem a água. Ela é simples, pura, transparente. A água é como a verdade, filho. Ela penetra em tudo, mistura os ingredientes, dá vida à massa. A verdade é o que une todas as áreas da tua vida. Sem ela, nada se conecta, nada faz sentido. É a água que torna a massa maleável, fácil de trabalhar. Da mesma forma, se tu fores verdadeiro contigo mesmo e com os outros, a tua vida fluirá de maneira mais suave. Agora pensa no trabalho do padeiro ao sovar a massa. Ele não pode ter pressa. Ele precisa de força, paciência e persistência. Ele vai dobrando, apertando, esticando a massa. Esse é o processo de moldar o pão. Filho, a tua vida também precisa desse trabalho. As dificuldades que enfrentas, as provações, os desafios, são como o padeiro sovando a massa da tua vida. É o que te fortalece, o que te dá forma. Se fosse fácil, se a massa fosse apenas misturada e deixada de lado, o pão não teria a textura certa, não seria firme. O padeiro entende que, depois de todo esse esforço, ainda não é hora de assar o pão.
O pão precisa descansar. Ele cobre a massa com um pano limpo e a deixa ali, em um canto, por algumas horas. Esse tempo de espera é crucial. Não adianta tentar apressar. Se o padeiro não der o tempo certo para a massa crescer, o pão ficará duro, pesado, sem vida. Esse é o ponto em que muitos se perdem, filho. Tu queres que as coisas aconteçam rápido, queres ver resultados imediatos. Mas assim como o pão precisa de tempo para crescer, as tuas bênçãos também têm um tempo certo para se manifestar. O meu tempo não é o teu tempo. Eu sei o momento exato em que cada coisa deve acontecer na tua vida. Se tentares forçar o processo, o resultado será incompleto e tu te frustrarás. Depois que o tempo de descanso passa, o padeiro acende o forno. O calor é intenso e a massa começa a mudar. O que antes era mole e sem forma começa a se transformar em algo delicioso. Filho, esse forno é como as provações da vida. Às vezes parece que o calor está alto demais, que não vai suportar. Mas é nesse calor que o pão da tua vida ganha forma e sabor. São as dificuldades que te moldam, que te fazem mais forte e mais preparado para receber as bênçãos que tenho para ti. O padeiro não tira o pão do forno antes da hora. Ele sabe o momento certo. Se o tirar cedo demais, o pão não estará pronto. Se deixar por tempo demais, o pão queimará. Assim também sou eu na tua vida. Quando o pão finalmente sai do forno, ele está perfeito, dourado, cheiroso, pronto para ser apreciado. O padeiro olha para o seu trabalho com satisfação. Todo o esforço, a paciência, a dedicação valeram a pena. E assim será contigo, filho. Quando o processo estiver completo, quando tiveres passado por cada etapa, vais olhar para a tua vida e verás que tudo fez sentido. Cada dificuldade, cada espera, cada momento de dor terá seu propósito. E o resultado será mais grandioso do que tu jamais imaginaste. No final, filho, quando o pão estiver pronto, tu perceberás que a espera valeu a pena. Verás que cada etapa, cada momento, foi necessário para que o resultado final fosse perfeito. E então, tu experimentarás a plenitude e a prosperidade que tenho preparado para ti. Eu sou o Senhor, teu Deus. E assim como o padeiro, eu estou trabalhando em ti com paciência e amor. Confia no meu tempo, porque ele é sempre o melhor. Aguardamos ansiosos por testemunhar as bênçãos que florescerão em tua vida. Aperta no link azul no comentário fixado para adquirir teu devocional. Uma jornada de transformação espera por ti. Lembre-se que ao apertar no link, você vai cair em uma página que utiliza a mesma tecnologia de segurança dos grandes bancos brasileiros e, ao concluir o pagamento, o devocional chegará pelo seu e-mail. Se você vai ler e praticar os ensinamentos do devocional ainda hoje, comente aqui, eu vou agora. Compartilhe também este vídeo com seus amigos e familiares. Vamos alcançar 1 milhão de pessoas. Lembre-se de compartilhar dizendo, Deus te diz isso hoje, não ignore. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para mais conteúdo inspirador como este. Que o amor e a graça de Deus estejam sempre presentes em suas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Amém. E agora, se um vídeo apareceu em sua tela, aproveite. É uma oportunidade que Deus está te cedendo, mas você deve ser rápido. Toque e descubra.